Salmo de número 32. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei, os meus pecados envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava de generoso sobre mim, e o meu vigor se tornou escravidão de ti. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não te obedecem. Juntos, alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém. Vamos orar. Querido Deus, louvamos o Teu nome, porque a Tua palavra nos instrui, nos orienta, nos alimenta, e é por isso que estamos aqui na Tua casa. Para louvar o Teu nome, para confessarmos os nossos pecados, para Te adorar, mas também para nos alimentarmos de Ti. Fala ao nosso coração nessa manhã, ó Deus. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Estamos numa época do ano, como já foi falado no culto, a época do Carnaval. E eu não sei o quão distante você fica desse movimento na cidade do Rio de Janeiro, mas aqueles que são obrigados a se aproximar, como nós que moramos aqui, cada região, né, tem a sua peculiaridade, o seu bloco, pelo menos aqui a gente percebe que o ser humano, no Carnaval, na cidade do Rio, muitos dos que aqui moram, principalmente jovens e até adultos, né, adolescentes, eles entendem essa como sendo uma época que você não precisa ter regras, a impressão que dá é essa. O ser humano sem regras, isso equivale a Carnaval. Eles fazem o que querem, aonde querem, do jeito que querem. Quando nós observamos para esse movimento humano, nós percebemos que em cada época existem ênfases específicas a respeito do comportamento humano. Vivemos uma época dominada ou dirigida pelo relativismo moral. O que é o relativismo moral? Relativismo moral se estabelece quando não há uma regra superior. Cada um pode estabelecer a sua própria regra, ou você pode até estabelecer uma vida sem regras, uma vida sem leis. E aí nós percebemos que a partir do momento em que houve um movimento filosófico, ou um movimento de pensamento, para você romper com qualquer instituição, qualquer estabelecimento, qualquer organismo ou organização, que impõe regras, e é exatamente isso que nós vivemos, o rompimento do homem com a religião principalmente, você percebe um mundo onde tudo é relativo. A verdade para uma pessoa, ela pode ser oposta à verdade para outro no mesmo tema. E vivemos então esse momento de conflito, esse momento de tensão. A palavra pecado é uma palavra muito religiosa. Você vai ouvir muito sobre pecado dentro de alguma igreja ou dentro de alguma religião. Lá fora as pessoas não usam muito essa expressão pecado. É bem característica daqueles que estão relacionados com um ser divino, né? Porque é uma palavra bíblica. A expressão ou a palavra pecado é uma palavra que nós encontramos claramente nas Escrituras,
Mas às vezes nós definimos pecado como sendo certo e errado. Certo e errado. Quando alguém faz uma coisa errada, ele pecou. Quando alguém faz uma coisa certa, ele não pecou. E aí, quem define esses princípios? São indivíduos, são culturas, são religiões, o contexto de cada pessoa. Tem coisa que num determinado contexto, aquilo é errado, num outro contexto, aquilo está certo. Então são vários elementos que definem a ética. Nós cremos na ética cristã, nós cremos nesse termo pecado e cremos que esse termo pecado, ele extrapola a relação de certo e errado. Você pode fazer uma coisa certa com a intenção errada. Olha que interessante. Enquanto lá fora, ou na maioria da mente das pessoas, o certo e errado está vinculado a uma ação correta, uma ação equivocada, quando nós olhamos na palavra de Deus, nós vamos entender que pecado extrapola a ação, vai mais do que uma ação apenas. O pecado ele pode ser só por pensamento. Jesus disse, né, que se você olha para uma mulher, se um homem olha para uma mulher com intenção impura, ele já pecou. Não teve a ação de pecar, mas teve o pensamento pecaminoso. O pecado ele pode estar alojado nos sentimentos. Você tem sentimentos equivocados, sentimentos pecaminosos. O pecado ele pode estar alojado nas vontades, nas intenções. Ou seja, meus irmãos, nós percebemos que o pecado é alguma coisa que envolve toda a constituição humana. Por isso que o primeiro ponto da nossa teologia calvinista vai falar sobre a depravação total. E a ideia de depravação total do homem significa que não há nenhum setor do homem que não esteja corrompido pelo pecado. E nós somos pecadores. A Bíblia coloca desta forma: todos pecaram, diz a Bíblia. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então, quando nós pensamos na questão do pecado, não há nenhuma pessoa no mundo que se isenta de uma vida marcada pelo pecado. E aí, quando nós pensamos nesse tema, esse tema geralmente ele traz à nossa mente outras pessoas que são mais pecadoras do que nós. Um dos grandes pecados que nós temos é achar que nós somos menos pecadores do que os outros. Achar que nós estamos sempre numa posição de maior santidade do que outro. E aí nós percebemos, meus queridos, claramente que esse pecado, ele atinge não só o indivíduo, mas também as relações, as nossas relações. O que significa pecado para nós? Qualquer atitude que não visa a glória de Deus. Pecado significa qualquer atitude que não visa a glória de Deus. Então pode ser uma atitude correta. Se ela não visa a glória de Deus, ela se torna um problema. E aí, vivemos numa sociedade muito impregnada ou dirigida pela filosofia de Nietzsche. Nietzsche disse que Deus está morto. E quando Nietzsche fala a respeito disso, ele está falando um princípio que era vigente numa época. Não era só Nietzsche que pensava dessa forma. A Europa toda pensava dessa forma e passou a acreditar assim. No nosso país, cada vez mais nós vemos as pessoas menos preocupadas com Deus. Existe um crescimento muito grande do ateísmo. E uma vez que você começa a afirmar que Deus não tem relação nenhuma com a sua vida, e você então pode fazer o que bem quiser, daí então nós estabelecemos na cultura e na sociedade um comportamento que não visa a glória de Deus e que nem se preocupa com essa figura divina. Daí a gente percebe que cada um pode fazer o que bem quer. Pecado é a insistência do homem em atender os seus desejos egoístas, independente das leis divinas. Isso é pecado. Para entender o texto dessa manhã, nós precisamos retornar lá em 2 Samuel, porque Davi aqui está agindo de maneira egoísta, egoisticamente. Quando nós observamos o Salmo 32, que é um salmo que está vinculado com o Salmo 51, nós temos aqui a confissão de um homem que pecou diante de Deus, um homem que era um homem segundo o coração de Deus, que tinha na sua biografia experiências profundas com Deus,
Mas esse homem, segundo Samuel, a partir do capítulo 10, vai nos mostrar isso. Davi está vivendo dias de prosperidade. Davi está vivendo dias no seu reino, ele era rei de Judá, e ele está vivendo dias no seu reino de glória. Tudo dá certo para Davi. As batalhas que Davi havia acabado de enfrentar contra os amonitas, contra os sírios, ele obteve vitória em todas elas. E agora os reis saíram para a guerra. Os reis estão em guerra junto com seus exércitos. E Davi, vivendo um período de bonança, um período de vitória, ele então resolve não ir para a guerra, manda apenas o seu exército sob a liderança do comandante Joabe, e ele está tranquilo ali no palácio. Se tem um risco que todos nós corremos, é nos descansarmos nas bonanças e nas benesses da vida. Quando tudo dá certo para a gente, quando as coisas vão muito bem conosco, na saúde, na família, na vida financeira, nós temos uma tendência muito grande de nos relaxarmos na comunhão com Deus. E Davi provavelmente está vivendo uma experiência nesse sentido. Ele está tranquilo. O texto bíblico em Samuel vai dizer que Davi, depois de ter dormido à tarde, acordou de um sono vespertino e ele vai passear pelo seu palácio, e quando ele chega na cobertura do seu palácio, ele vê do alto uma mulher tomando banho. A Bíblia vai dizer que essa mulher era uma mulher bonita. Davi está ali no terraço e ele começa a contemplar o banho daquela mulher. E Davi começa a se envolver emocionalmente, ainda não pecou em ação, mas ele começa a se envolver emocionalmente com aquela mulher, e ele manda um dos seus servos perguntar quem era aquela mulher. O servo traz a informação e diz: Batseba, esposa de Urias, um dos soldados de Judá, e Urias estava em guerra, estava no campo, e Davi então pede para os seus servos trazerem Batseba para o palácio, e ele deita com essa mulher. Isso está em 2 Samuel 11, versículo 4. Davi deita com a mulher de Urias. Essa mulher depois manda avisar para Davi, versículo 5, que ela está grávida. E Davi então, nessa situação, rei de Israel, um homem justo, temente a Deus, todos conheciam Davi por ser um homem que buscava sempre a presença de Deus. Esse homem agora, por um vacilo, por um momento onde ele cedeu à tentação, Davi agora está com um grande problema. Por quê? Porque ele teve relação com a mulher de um outro homem. E Davi agora descobre que essa mulher grávida vai trazer grandes prejuízos para o seu reino. E aí então ele manda trazer Urias de volta, que é o esposo da mulher. E quando Urias vem, Davi força Urias para deitar com a sua esposa, para que o filho seja dele, né? De alguma forma fique claro que o filho não é de Davi. Mas Urias, com toda a lealdade ao rei, com toda a lealdade ao exército e ao próprio Deus, o texto vai dizer que ele era leal à arca de Deus. Ele diz que, o texto vai nos informar que Urias disse para Davi: não, eu não vou deitar com a minha esposa, todo o exército está em batalha, Joabe, o comandante, está em batalha, eu não posso descansar enquanto os meus colegas estão em batalha. E Davi embriaga Urias para que Urias possa ir para casa, ter relação com a sua esposa, e Urias não vai. Ele dorme lá entre os servos do palácio, junto com os servos do palácio, e não desce para sua casa. Então Davi escreve um bilhete para Joabe, dobra esse bilhete, entrega para Urias e diz para Urias entregar para Joabe. Quando Joabe abre aquele bilhete, o bilhete dizia que era para colocar Urias numa posição de frente, para que quando o inimigo atacasse, Urias pudesse morrer, e foi exatamente isso que aconteceu. Urias, de acordo com a ordem do rei, é colocado numa posição de risco, e ali ele é alvejado pelo exército inimigo, e Urias morre. E o texto nos informa que aquela mulher, Batseba, chora muito pela morte do seu marido. 2 Samuel, capítulo 11, verso 27, vai dizer: porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Foi mal aos olhos do Senhor. Deus está atento às nossas ações, Deus está atento aos nossos pensamentos, Deus está atento a tudo que nós fazemos e a tudo que é produzido no nosso interior,
que às vezes nós achamos que ninguém está vendo ou percebendo, Deus está vendo e Deus está avaliando, e o texto vai nos informar que nós devemos nos atentar a isto. Deus sabe o mal que nós fazemos. Capítulo 12 de 2 Samuel, o Senhor envia o profeta Natã a Davi. E lá o profeta Natã chega para Davi e diz: ó rei, nós temos um problema no seu reinado, nós temos um problema porque um homem muito rico recebeu um hóspede. E esse homem tem muitas ovelhas, esse homem é um homem próspero. E tem um outro homem muito pobre, que só tem uma cordeirinha que brinca com os filhos desse homem, mas ele só tem aquela cordeirinha. Ela brinca, ela dorme lá junto com os meninos. E esse homem muito rico, quando recebeu esse hóspede, esse viajante, resolveu dar um jantar para esse viajante. Ó rei, esse homem muito rico matou a cordeirinha daquele homem pobre. O texto nos informa que Davi ficou com a sua ira, o seu furor, aceso de maneira sobrenatural. Davi se descontrolou diante daquela cena, um homem rico e poderoso matando uma cordeirinha de um homem pobre para servir um jantar para um viajante. E Davi fala: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Irmãos, Natã diz para Davi: rei, tu és o homem, tu és o homem. Davi, como rei, tinha tantas concubinas, tantas mulheres, mas ele tira a vida de Urias para ficar com a esposa de Urias. Ele tira a vida de um homem para ter relação com a esposa desse homem. E nós percebemos claramente então, irmãos, o que Jesus falou lá em Mateus 7, versículo 5. Aquele que está olhando o cisco no olho do irmão, muito cuidado com a trave que está no seu próprio olho. Davi se enfurece por causa da história do homem rico que matou a cordeirinha do homem pobre, mas ele não consegue perceber o estrago do seu próprio pecado na sua vida. Foi necessária a figura do profeta Natã para apontar para ele o problema que ele estava enfrentando, o problema do seu pecado que estava arraigado em seu coração. Por isso, o Salmo 32 ele é escrito no momento em que Davi está arrependido dos seus pecados. Depois que o profeta Natã aborda Davi e mostra claramente o seu pecado, Davi, como um homem de Deus, ele fica contrito diante do Senhor, ele se lança aos pés de Deus, ele se arrepende de maneira verdadeira. E por isso esse texto é um texto que nos fala de alegria. Retire as traves dos seus olhos e seja feliz. Um homem e uma mulher que está atento às traves dos seus próprios olhos, mais do que atento ao cisco no olho do outro, esse homem e essa mulher têm uma tendência para ser feliz. A felicidade está em você reconhecer que o seu pecado precisa ser tratado muito mais do que o pecado do outro. Nós nos incomodamos tanto com o pecado do outro e às vezes esquecemos o nosso próprio pecado. Retire as traves dos seus olhos e seja uma pessoa feliz. Davi sabe que a base da felicidade está em obedecer a Deus, e é isso que o Salmo 32 vem nos ensinar. A base da felicidade não está no seu sucesso, a base da felicidade não está nos bens que você possui, a base da felicidade não está nas suas conquistas acadêmicas, a base da sua felicidade não pode estar em nenhuma outra coisa senão na sua relação com Deus. E é isso que Davi descobre quando ele é exortado pelo profeta Natã, e ele então vai escrever esse salmo dizendo: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. O perdão de Deus produz leveza, o perdão de Deus produz alegria, o perdão de Deus produz felicidade, produz paz. Quando nós olhamos para Cristo, para o sacrifício dele naquela cruz, para arrancar do nosso interior, do nosso coração, todo pecado que nos distancia de Deus, nós percebemos que o projeto do Senhor é fazer com que seus filhos tenham felicidade na relação com Ele. E não é possível desenvolver essa alegria se nós vivermos
envoltos no pecado, precisamos abandonar os nossos pecados. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. A identificação e a remoção das traves dos nossos olhos produz alegria ao coração. Por isso, meus queridos, um dos exercícios espirituais para um seguidor de Jesus Cristo é olhar para si mesmo, avaliar o seu coração com perícia, à luz da palavra de Deus, usar a palavra de Deus como a régua que deve medir o nosso comportamento, os nossos pensamentos, as nossas intenções e as nossas vontades. E nós devemos identificar, através da palavra de Deus, o que tem nos distanciado de um relacionamento íntimo com o Senhor. E nós precisamos, então, iniciar um processo de confissão, como Davi faz no Salmo 32. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Diz mais o verso 2: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. A ideia do versículo 2 é: feliz o homem que é aprovado pelo exame divino. Às vezes nos preocupamos muito com o exame dos homens, queremos ser aprovados pelo grupo no qual estamos inseridos nele, quer seja na nossa família, quer seja na igreja, quer seja no trabalho, na faculdade ou por onde nós andamos, nós queremos a aprovação das pessoas. Mas o versículo de número 2 é um convite para sermos aprovados por Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. E a grande pergunta é: quando Deus vasculha a sua alma, o que Deus tem encontrado? Quando Deus olha para dentro de você, para os seus pensamentos, para as suas vontades, para as suas intenções, para as suas ações, para o seu comportamento, o que Deus encontra? Provérbios, capítulo 20, verso 7, diz: o homem justo leva uma vida íntegra, como são felizes os seus filhos. O versículo de número 11, aqui do mesmo capítulo 32 de Salmos, diz: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos os que sois retos de coração. Então, se nós queremos encontrar alegria na vida, nós precisamos abandonar as nossas práticas pecaminosas, os nossos pensamentos pecaminosos. Por outro lado, meus irmãos, Davi ensina tanto que, quando abandonamos os nossos pecados, temos alegria, como também, quando nós pecamos, isso traz prejuízos para a nossa vida. Olha o que diz o versículo de número 3: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. O pecado não apenas nos distancia de Deus, como ele tira de nós a saúde. Enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram. A ideia dessa expressão, envelheceram os meus ossos, Davi quer dizer que o seu interior estava implodindo, seu interior estava machucado, ferido, porque o pecado tem esse propósito. O propósito do pecado é massacrar você interiormente. O propósito do pecado é te humilhar. O propósito do pecado é te jogar na lama, é te massacrar. O pecado não deve, então, meus amados, ser aceito por nós e administrado. Tem gente que administra pecado. Tem gente que faz controle de pecado. Não, pequei muito hoje, amanhã vai ser menos. Não, o pecado é inimigo. O pecado nos adoece. Nós não podemos ter nenhuma relação cordial com a prática do pecado. Ele precisa, como o salmista nos mostra, ele precisa promover gemidos, dor em nosso coração. Não pode haver no coração de um cristão o prazer pela prática do pecado. Nós não podemos permitir que o pecado promova em nós algum tipo de alegria. Olha o paradoxo: se o justo recebe a alegria do Senhor, é óbvio que o injusto tem que se entristecer. Se o justo se alegra no Senhor, esse justo em pecado, ele tem que se entristecer. Por isso o salmista vai dizer, ele geme no seu interior.
E por que ele geme no seu interior? Versículo 4: porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. O pecado obstrui a nossa relação com Deus, e nós sabemos disso, não tem novidade nisso. Você sabe quando você decepciona a sua esposa, e você sabe que precisa tratar com ela. Você sabe quando você decepciona o seu marido, e sabe o quanto é difícil o movimento para ir até ele, para tratar disso. Os pais sabem quando erram na conta na relação com os filhos, e os filhos com os pais. É difícil o movimento quando nós sabemos que estamos errados nas nossas relações interpessoais. Nós não vamos saber quando nós estamos errados diante de Deus? A mão do Senhor pesa sobre aqueles que vivem no pecado. Viver no pecado é tentar sobreviver sem oxigênio espiritual. Viver no pecado é como se você mergulhasse sem nenhum suporte de oxigênio e quisesse respirar debaixo d'água. Eu não sei se você já passou por essa experiência de achar que vai afogar, não vai conseguir sair daquela situação, onde você está ali no mar ou numa piscina e sua força está acabando e você precisa chegar até a borda, você precisa chegar até a areia e você não consegue, a onda te leva de volta e você diz: será que eu vou ter fôlego para sair dessa? Eu não sei se você já passou por uma experiência de afogamento, mas é desesperador. E esse é o sentimento que nós devemos ter com o pecado. O pecado precisa provocar em nós um sentimento de desespero. É isso que o salmista diz no verso 4. Porque a mão do Senhor está pesando sobre nós. Mas, meus queridos, precisamos entender os prejuízos do pecado. O pecado emperra muitos projetos. Não tenha dúvida. Se você tem alimentado algum pecado no seu coração, escondido, só você que sabe dele, você vai receber prejuízos espirituais. Você vai ter projetos emperrados, porque Deus, Ele vai tratar você com mão pesada. É isso que o texto está dizendo. A vontade divina vai se tornar obscurecida para a sua vida. A paz dará lugar ao incômodo. E o pior, talvez, você vai ter sentimentos punitivos. Quando pessoas guardam pecados nos seus corações e alimentam seus próprios pecados, tudo que acontece, às vezes, na vida que sai do controle, a pessoa diz: é por causa do meu pecado. Não tem sensação pior do que alguém que está se alimentando de algum pecado, e aí quando as coisas caem em desordem, ela diz: isso está acontecendo porque Deus está pesando a mão. E às vezes nem é. Quando nós lemos o livro de Jó, a Bíblia vai dizer que Jó era um homem temente a Deus, e as coisas começam a sair do controle na vida de Jó. Ele perde os seus filhos, ele perde os seus bens. A Bíblia diz que Jó faz um autoexame e ele não consegue identificar pecado ou alguma coisa que ele tenha feito que justificasse aquela catástrofe, porque ele era um homem justo e temente. Alguém que está vivendo no pecado, quando olha para si, automaticamente linka os problemas da vida com o seu próprio pecado. E aí nós temos um sentimento autopunitivo. Enquanto calamos os nossos pecados, a perturbação é certa. Viver no pecado sem perturbação coloca em xeque a filiação. Se você está vivendo no pecado, está feliz, está tranquilo, não está disposto a mudar, isso não está te incomodando, não está te angustiando, você precisa questionar a sua filiação. Você precisa ver se você realmente é alguém salvo em Cristo Jesus. Porque a orientação da Bíblia para nós é: sede santos, porque eu sou santo. Somos filhos de um Deus santo. Pecamos, todos nós pecamos, mas o pecado tem que nos incomodar. E aí, Deus nos convida para a restauração. Essa é a diferença do Evangelho. O Evangelho não vem apontar o dedo e dizer que todos são pecadores apenas. Ele faz isso, mas o Evangelho também dá a saída e a solução.
Prestem atenção, Davi começou com o tema da alegria e terminou com o tema da alegria, porque evangelho é alegria. Evangelho é identificar que somos pecadores, mas que Deus também traz a restauração. E o versículo 5 começa o processo de restauração de Deus para conosco. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O convite de Deus para você, o convite de Deus para nós nesta manhã é: coloque a sua trave diante de Deus. Coloque o pecado que atormenta a sua vida diante de Deus. O incômodo com o pecado é proporcional ao prazer que nós temos em Deus. Quanto mais prazer nós temos na companhia de Deus, mais o pecado irá nos incomodar. A situação com o pecado do nosso coração precisa ser uma situação de guerra. É guerra. Nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra os principados e as potestades desse mundo tenebroso. Nós estamos numa guerra da carne contra o espírito, diz o apóstolo Paulo aos Gálatas. Precisamos ter um desconforto profundo com as nossas práticas iníquas ou com as nossas práticas pecaminosas. Nós não podemos sentir cócegas com o pecado. O perdão é concedido ao arrependido. E esse arrependimento precisa ser um arrependimento sincero, profundo. E arrependimento sincero nos leva a não cometer o pecado novamente. O arrependimento para de nutrir a prática do erro. Quando estamos arrependidos, nós estancamos a prática daquele erro. Não cometemos mais. E meus queridos, às vezes nós precisamos de Natãs para nos advertir, para nos admoestar. Às vezes Deus tem que levantar pessoas para nos tratar e dizer: tu és o homem, tu és a mulher, e você precisa tratar desse seu pecado. Às vezes, os Natãs que aparecem na nossa vida são até pessoas que não estão na igreja, são incrédulos, que viram para nós em alguma situação e expõem o nosso pecado. São pessoas do trabalho que viram para você e dizem: olha, você fala muito da vida dos outros. E de repente, em vez de você ficar com raiva da pessoa que disse isso, você tem que olhar para ela como se ela fosse um Natã na sua vida, para que você observe o seu pecado. Geralmente nós não gostamos dos Natãs que aparecem, e até usamos o texto de Jesus contra eles, e falamos: cuida da sua trave, em vez de ficar olhando o cisco no meu olho. Às vezes é um profeta que foi levantado para tratar você em alguma área da sua vida. E vou dizer uma coisa que vai complicar muita gente aqui. Às vezes é o seu cônjuge. Naquilo que você menos gosta que ele aborde, e ele vive te abordando naquele assunto, dizendo para você: você tem que mudar a sua atitude nessa área. Às vezes são seus pais, que estão sempre mostrando quais as áreas precisam ser transformadas na sua vida. Confissão sem transformação é um discurso vazio e hipócrita. Arrependimento sincero, diz o texto, gera piedade. Olha o verso de número 6. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Pessoas arrependidas são pessoas piedosas. Isso é interessante no texto. Todos pecam, mas o piedoso se arrepende e abandona a prática do pecado. Piedade produz segurança diante das provações, diz o texto. Quando os problemas vierem, nós saberemos a quem recorrer, diz o salmista Davi. O caminho para a piedade é: o piedoso desobedece, mas ele se arrepende, ele volta a obedecer, ele aumenta a sua intimidade com Deus, e por isso ele confia no Senhor. O piedoso que confia, então pode orar de acordo com o versículo de número 7
Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Todos aqueles que se arrependem com sinceridade, eles recebem de Deus a proteção, o cuidado, o pastoreio, porque Deus o esconde, Deus o preserva, Deus o guarda. Versículo de número 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus quer cuidar de nós como um pastor cuida das suas ovelhas. Deus quer ter uma relação de amizade com o seu povo. Deus quer acolher você. Deus quer que você tenha intimidade com Ele a cada dia mais, para que a sua confiança aumente. O convite dos Salmos, o convite desse texto de Davi, é para que nós entendamos que em Deus nós temos o perdão. Em Deus nós temos o livramento. Jesus Cristo derramou o seu sangue precioso para nos purificar de todo o pecado. Por isso, Davi vai dizer que é insano, é irracional, quando um filho de Deus insiste no pecado. Não faz sentido. Olha o verso 9: não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados, de outra sorte não te obedecem. A ideia aqui é, Davi dizendo, em vez de você receber um tratamento duro de Deus por causa do seu pecado, quanto antes, fuja do seu pecado, para que Deus não coloque sobre você os cabrestos dele. Não sejais como os animais que precisam ser dirigidos. Obedeça a Deus o quanto antes. E o texto termina: porque muito sofrimento terá que curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Nós não estamos diante de uma comunidade de ímpios, nós estamos diante de uma comunidade de justos. Não justos pelos nossos próprios méritos, mas justos pelos méritos de Cristo. Fomos justificados. Estamos aqui numa comunidade de pecadores. Somos pecadores, mas somos pecadores convidados para o arrependimento. E quando nos arrependemos, Deus derrama sobre nós bênçãos sem medidas. Deus quer derramar sobre o seu povo da sua misericórdia, mas para isso é necessário nós arrancarmos as traves do nosso coração. Nós precisamos olhar mais para nós e precisamos nos incomodar mais com o nosso pecado. Não fique confortável consigo, não fique confortável com a sua própria situação. Peça a Deus para que traga luz ao seu coração. Um dos maiores pecados que nós temos é o engano a nós mesmos. Quando nós, ao terminarmos um sermão como esse, a gente pensa num monte de gente, mas não pensa na gente. O que esse salmo nos convida a fazer é olhar para dentro de nós e ver se o orgulho, a vaidade, a prepotência, ou às vezes pecados que são mais evidentes, não estão enfraquecendo a nossa fé e a nossa relação com Deus. Eu quero concluir dizendo que o cristão não está apoiado na fragilidade do relativismo moral. A sociedade aí fora, ela pode perder a noção, ela pode, porque ela não tem uma direção clara de Deus para a vida. Muitos nem acreditam no próprio Deus, outros acreditam em Deus como uma figura muito distante. Mas aqui dentro estão aqueles que chamam Deus de Pai, e que procuram fazer a vontade desse Pai. Nós não nos apoiamos na instabilidade moral lá de fora, porque nós temos verdades de Deus muito claras para nós na sua palavra. Num tempo onde tantas opiniões sobre os pecados dos outros são expostos nas mídias sociais, a todo momento somos convidados a ver um e outro que está fazendo coisas absurdas aí, na política e em tantas outras áreas. Nós somos convidados a fechar os nossos olhos e olhar para dentro de nós mesmos
e falarmos como a palavra de Deus nos ensina: miserável homem que sou. Somos treinados a dizer: miserável homem que o fulano é. Mas a Bíblia diz: olhe para você mesmo e diz: miserável homem que sou. Quando as nossas traves são retiradas, não ficamos tão enfurecidos com o pecado dos outros. Muito cuidado. Muito cuidado com o quanto você fica bravo com o pecado do outro. Quando Natã aponta a questão do homem rico e do homem pobre, e fala que o homem rico matou a cordeirinha do homem pobre, Davi fica maluco, fica louco com o pecado do outro. Natã convida Davi para olhar para o seu próprio pecado. Às vezes, nos incomodamos muito com o pecado dos outros, porque isso tem a ver com o nosso próprio pecado. Com o nosso próprio pecado. Muito cuidado com o quanto o pecado do outro te incomoda, porque esse pode ser o seu ponto frágil. Muito cuidado. Por isso que a Bíblia diz: aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Afinal, temos ciência do estrago moral causado em nossa própria alma. Se você está tendo dificuldade de identificar as distorções da sua própria alma, ore. Essa é uma oração que é difícil de fazer, mas eu quero desafiar você a fazer. Ore. Se você não está conseguindo identificar o que te distancia de Deus, ore para que Deus envie profetas Natãs na sua vida. Ah, não, aí não. Deixa eu com os meus pecados escondidos. Não, os seus pecados precisam ser tratados. Abandone o seu pecado e seja feliz. Esse é o convite do texto. Abandone o seu pecado e seja feliz, porque só há felicidade quando nós abandonamos as nossas práticas pecaminosas. Tire a sua trave, regozije-se no cuidado, no sustento, na proteção do Senhor sobre você. Deus quer te abençoar. Deus tem presentes celestiais para derramar sobre a sua vida. Busque uma vida de santificação. Intensifique o seu relacionamento com Deus e seja abençoado por Ele. Que Deus nos abençoe. Amém? Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, podemos esconder os nossos pecados dos outros. Podemos montar estratégias como Davi montou para obscurecer o seu próprio pecado. Mas o Senhor enviou Natã para trazer luz àquilo que estava escondido, para que Davi pudesse ser tratado e, após o tratamento, escrever esse texto que tanto nos orienta nos dias de hoje. Ó Deus, não nos dê paz quando estivermos vivendo em pecado, nos incomode com Teu Santo Espírito. Ó Deus, que a nossa alma possa se angustiar diante de pensamentos, diante de intenções, diante de vontades e de ações que se distanciam do Teu querer. Nós somos um povo chamado para ser santo, nós somos um povo chamado para viver de maneira diferente. Nós não podemos cair no jogo dessa geração, nós não podemos cair nesse relativismo moral. A Tua palavra é clara. Aqueles que obedecem os Teus mandamentos, aqueles que guardam a Tua lei, esses serão bem-aventurados, felizes, alegres. Ó Deus, não nos deixe cair na ilusão do pecado, achar que algum pecado pode trazer alegria, porque a alegria que é produzida pelo pecado é uma alegria momentânea, uma alegria falsa. Que nós possamos ter alegria na nossa relação contigo, que é uma alegria, Deus, que dura para sempre. Faça de cada homem que está nesse lugar, de cada mulher, homens e mulheres piedosos, para a Tua honra, para a Tua glória e para a alegria do Teu povo, no nome de Jesus. Amém e amém.